Alô, pessoal! Alô, é? Hoje vamos dar início à nossa série de vídeos sobre iluminação em aquários marinhos. O objetivo dessa série é fazer com que o aquarista entenda a função da iluminação em um aquário de corais, as necessidades desses animais, os tipos de iluminação disponíveis e como fazer a escolha. Essa série vai ser dividida em 3 vídeos. E no final dela você vai saber o que considerar na hora de iluminar o seu aquário e por que uma iluminação de qualidade é tão importante para boa parte dos corais. Então roda a vinheta e vamos começar. Não tem como falar sobre iluminação de um aquário de corais sem falar sobre zooxantelas. É o quê? Zooxantelas são dinoflagelados da família Symbiodiniaceae. Ué, mas dinoflagelados não são ruins? Nem todos. Você já deve ter ouvido falar no dinoflagelado parasita que causa a doença conhecida como Odynium, ou aqueles dinoflagelados que se assemelham a algas filamentosas. Inclusive a gente já fez vídeo sobre esses dois assuntos, mas pra gente as zooxantelas são do bem. Viva as zooxantelas! Ah, Léo, mas eu quero saber da luz, não esse negócio aí de vuvuzela. Minha nossa! Calma, vamos devagar que você já vai entender. Zooxantelas são organismos unicelulares, fotossintéticos, que vivem em simbiose mutualística com alguns animais. Calma, não se assusta. Vamos detalhar isso agora. Unicelulares, formados por uma única célula. Fotossintéticos, que fazem fotossíntese. Ah, Léo, o que é fotossíntese? Fotossíntese, usando a explicação mais simples possível, parecida com o que a gente aprende na escola, é a produção de energia através da luz, indo um pouquinho mais além. É o processo que utiliza dióxido de carbono e água para obter glicose através da energia da luz solar. Simbiose mutualística é uma interação entre dois seres diferentes com vantagens para os dois. Para esse caso, os dois seres são as zooxantelas e os corais. Então vamos juntar tudo isso de um jeito simples para a nossa situação. As zooxantelas são organismos formados por uma única célula que vivem aos milhões dentro dos tecidos dos corais, onde elas ficam protegidas e em troca dessa proteção, elas fornecem energia para o coral através da fotossíntese. Só a título de curiosidade, as zooxantelas também podem habitar tridácnias, águas-vivas, anêmonas, entre outros organismos. Já dá para começar a sacar que quem realmente usa a iluminação que a gente põe num aquário de corais são exatamente as zooxantelas. É mesmo? Mas então é só pôr a luz lá e deixar a coisa acontecer. As zooxantelas vão pegar a luz e fornecer energia para os corais. Pois é, à primeira vista parece que é algo muito simples, mas o buraco é um pouco mais embaixo, especialmente quando falamos de corais mais exigentes, como LPS e SPS. Se você não sabe o que são corais soft, LPS e SPS, não deixa de assistir a série de vídeos que a gente fez sobre isso. Voltando, embora o assunto seja um pouco complexo, a gente mais uma vez vai tentar explicar do jeito mais simples possível. De qualquer forma, eu vou deixar na descrição do vídeo links com artigos e estudos para quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto. Então vamos lá, existem vários tipos de zooxantelas. Eventualmente você pode ver essa separação feita por grupos ou clados. E qual que é a diferença entre um tipo e outro que para nós realmente importa? Adaptação à luz e temperatura. Então, como estamos falando de iluminação, você acaba tendo tipos de zooxantelas que se adaptam melhor a diferentes condições de luz. Por exemplo, você vai ter tipos de zooxantelas melhores adaptados à luz mais intensa e outros melhores adaptados à luz menos intensa. Ah, Léo, mas o que acontece se um tipo de zooxantela que não gosta muito de luz
for exposta a muita iluminação. Acontece algo que muitos aquaristas já viram e eu vou chamar um grande amigo que é o cientista que mais conhece esse assunto no Brasil, o Dr. Miguel Miss. Eu sou fã, viu? Miguel, explica pra gente o que acontece quando as condições de iluminação não satisfazem as necessidades das zooxantelas no coral. Ai, que delícia! Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Miguel. Vamos lá. O Léo perguntou então o que acontece quando as condições de iluminação não satisfazem as zooxantelas, quando elas não são similares àquilo que nós encontramos na natureza. Bom, luz tem duas principais coisas que a gente tem que olhar, né? Intensidade e espectro. Vamos olhar do ponto de vista de intensidade primeiro. Se você tem muita luz, mais do que se encontra na natureza, o que acontece é que essa luz vai causar danos na zooxantela e ela não vai conseguir fazer fotossíntese direito. E ela vai produzir umas coisinhas chamadas espécie reativa de oxigênio, mas que é como se fosse um veneno, é tóxico para o coral. Qual que é a resposta do coral? Ele expulsa a zooxantela. E aí, conforme ele vai expulsando muito da zooxantela, ele vai ficando branco. Por que ele vai ficando branco? Porque ele tem o esqueleto, né, por debaixo do tecido dele que é branco. Então você fica com o coral ainda está vivo, ele tem uma fininha camada de tecido transparente sobre o esqueleto branco dele, né? Por isso que leva o nome de branqueamento. É mais ou menos como se um ser humano ficasse com a pele transparente e a gente pudesse ver nosso esqueleto, nossa caveira por debaixo dela, né? Em muitos casos isso leva à mortalidade. Em casos excepcionais, a coloração natural do coral pode ficar realçada e mais forte ainda, mas sem uma ronda zooxantela, então tem que tomar cuidado com isso. De vez em quando cor demais pode ser um alerta. Então esse é o caso de muita luz. E se for pouca luz? Se for pouca luz, a zooxantela vai começar, uma parte da zooxantela não vai funcionar muito bem, e ele vai perdendo, a zooxantela não vai conseguir se reproduzir direito, mas ela vai tentar compensar isso produzindo mais clorofila para fazer mais fotossíntese. Então o coral perde um pouco as suas zooxantelas, fica com a fotossíntese um pouco reduzida, né? Tudo isso é muito ruim porque se você não tem a zooxantela saudável, feliz lá dentro, a zooxantela está dando menos nutriente para o coral, né? E nos nossos aquários a principal fonte de nutrição do coral vem da zooxantela. Agora, se você tem um espectro errado, significa que os seus comprimentos de onda não são adequados, você vai ter N problemas diferentes. Você pode ter uma fotossíntese ineficiente, você pode ter a perda total da zooxantela, então isso varia, né? E vamos lembrar tudo isso que o tipo da zooxantela é muito importante, o tipo ou a espécie, né? Porque quem faz fotossíntese é a zooxantela e tem muitos tipos de zooxantela diferentes, não o coral. O coral é apenas o hospedeiro da zooxantela, né? Então, muita atenção, vamos colocar um tipo de iluminação que seja adequado para o coral e a zooxantela e da região que eles vêm do planeta, se eles vêm de recifes mais profundos com menos luz, de recifes mais rasos com mais luz. Então é sempre importante a gente procurar saber como estava essa zooxantela e o coral no ambiente natural para que a gente consiga simular isso o melhor possível no nosso aquário. Tá bom? Abraços! Que demais! Valeu, Miguel! Então, só para recapitular o que o Miguel acabou de falar. Esse é um coral que expulsou zooxantelas do seu tecido. Você percebe que ele ficou com a coloração bastante evidente, até meio fluorescente. Essa coloração é um pigmento produzido pelo coral. Aqui, o mesmo coral com uma quantidade normal de zooxantelas. Léo, mas isso só acontece com corais SPS? Não, isso pode acontecer com corais soft, com corais LPS, com mushes, com anêmonas. Inclusive tem muito malandro por aí que vende anêmonas sem zooxantelas como se fossem uma espécie rara. Mas elas são só anêmonas que expulsaram suas zooxantelas. Em ambientes adequados, provavelmente vão recuperar suas cores originais. Muitos aquaristas costumam dizer que nesses casos, a luz queimou o coral. Puta vida! Mas agora você já sabe exatamente o que acontece nessas situações. Então, se você não for burro, distraído, provavelmente já percebeu que a nossa preocupação com a qualidade e intensidade da iluminação está diretamente ligada às zooxantelas presentes nos nossos corais. E muita gente até hoje não sabe disso. Nem o c... eu
não acredito nessa porra! Ah, Léo, mas como eu vou medir quanto de luz eu tenho no meu aquário? Você pode usar algumas medidas de potência para saber isso. A mais famosa delas é o PAR, que significa radiação fotossinteticamente ativa. A gente vai explicar tudo sobre essas medidas nos próximos programas dessa série. Ufa! Mas aí eu vou ter que ter uma intensidade para cada tipo de coral? Depende. Muitos corais vão se desenvolver muito bem em diversas intensidades de luz. SPS como acróporas principalmente, geralmente vão precisar de muito mais luz do que outros. Corais soft geralmente não precisam de muita luz e os LPS variam bastante conforme a espécie. Claro que boa parte deles você até consegue conciliar uma potência que agrade a maioria e todos se desenvolvam com saúde. Mas é sempre importante você ter alguma ideia das necessidades do coral antes de adquirir, até para posicioná-los em áreas do aquário que satisfaçam essas necessidades. Você não vai pôr uma acrópora que precisa de bastante luz no fundo do aquário, onde a luz pode não ser suficiente, né? Mas é claro, burro! Existem alguns livros e sites que podem te dar uma ideia quanto ao posicionamento do seu coral de acordo com a necessidade de iluminação. E alguns lojistas e aquaristas mais experientes também podem te ajudar com isso. A maior parte dos corais soft e LPS vai aceitar uma faixa bem ampla de potência, mas mais uma vez é sempre bom ter o máximo de informações possíveis sobre o coral antes de adquirir e manter sempre os olhos abertos para de repente reposicionar seu animal no caso de algum problema de adaptação. Se você ainda está confuso com o porquê de tudo isso, pensa que na natureza os corais são encontrados em diferentes profundidades. Muitas acróporas, por exemplo, são encontradas em locais bastante rasos e recebem uma iluminação intensa, enquanto outras espécies de corais estão em locais bem mais fundos e recebem bem menos luz. Então já dá para sacar, se alguém ainda não percebeu, o porquê dessa preocupação. De qualquer forma, se você quiser saber o tipo de zooxantela que provavelmente habita o seu coral, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo da Advanced Aquarist que tem uma lista sobre os tipos de zooxantelas que habitam determinados corais. É um conteúdo um pouquinho denso, mas não é difícil de entender. E é em inglês. Play same, but the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. A gente eventualmente pode fazer um vídeo só sobre esse conteúdo, ou até mesmo uma live, mas não vai ser para já. Vagabundo! E é isso, pessoal. Provavelmente você já entendeu a importância de uma iluminação adequada para a saúde dos seus corais, e principalmente quem realmente faz uso dela no aquário. No próximo vídeo dessa série, a gente vai falar sobre as propriedades e características importantes da luz num aquário de corais. Então não esquece de se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram e no Facebook. Um grande abraço e até o próximo Riff Show!